Colegas, funcionários, boa noite. Dou por aberta a presente sessão ordinária, perguntando à primeira secretária se há número legal para iniciarmos os trabalhos. Sim, senhora presidenta, número legal. Solicito à primeira secretária, solicito ao vereador Valdir que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhora presidenta, nobres vereadores, demais aqui presentes, meu boa noite. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com ele este sinal: aquele que eu beijar é ele. Prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre, e beijou. Disse-lhe Jesus: É então para isso que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mãos em Jesus para prendê-los. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Palavra do Senhor. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2020. Ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2020. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2020, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade, Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária com início de 19 horas e 5 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente leu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência, da ata da reunião anterior, e não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente. Constou que processo número 70 de 2020, projeto de lei número 17 de 2020, autoria da vereadora Rosileia Gama, que denomina servidão Alexandre Berion da Silva. A via pública que menciona. De processo número 71 de 2020, projeto de decreto legislativo número 34 de 2020, de autoria da vereadora Cláudia Fontana, que consegue o título de cidadã gaspariense, a senhora Cristiane Lobo Lamarão Silva. De processo número 72 de 2020, projeto de decreto legislativo número 35 de 2020, de autoria da vereadora Cláudia Fontana, que consegue o título de mérito legislativo ao senhor Pedro Henrique Beire Brasil, de processo número 73 de 2020, projeto de decreto legislativo número 36 de 2020, de autoria da vereadora Cláudia Fontana, que consegue o título de cidadão gaspariense, excelentíssimo senhor Carlos Francisco Portinho. Continuando com os trabalhos, para essas pequenas comunicações, ocupou a tribuna o vereador Valdir de Souza, que iniciou o seu discurso relatando que no último dia 9 de dezembro fora notificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre a realização de auditoria na Prefeitura do município. O vereador destacou que, de acordo com o ofício número 938 de 2020 do referido órgão, fora comunicado que, em sessão plenária virtual, no dia 6 de 4 de 2020, nos termos do voto da relatora conselheira substituta Andréa Siqueira Martins, que examinou o processo do Tribunal de Contas número 235.095/2009. O tribunal decidiu lhe dar ciência do inteiro teor do voto em tela. O vereador Valdir Jesus de Souza frisou que faria uma breve leitura do resumo do referido voto. Eis o trecho na íntegra. Trata-se de auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Comendador Levi Gasparian, no período compreendido entre 1/7 e 26/7 de 2019, que teve como objetivo identificar distorções e deficiências de controle na gestão de crédito tributária inadimplino, bem como as no estoque da dívida ativa tributária do município, que possam comprometer a fidedignidade dos demonstrativos contábeis competentes das contas do governo. A presente auditoria foi incluída no Plano Anual de Auditoria Governamental de 2019, aprovado no processo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, número 303.683.17/2018, em virtude de decisão plenária protocolada no processo número
206.641, dígito 1/2017, decorrente da apreciação das contas do governo sobre responsabilidade do chefe do Poder Executivo referentes ao exercício findo em 31/12/2016, que elencou como improbidade a existência de sistema de tributação deficiente que prejudica a efetiva arrecadação dos tributos instituídos pelo município, contrariando a norma do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo determinado ao município a adotar providências para estruturar o sistema de tributação do município, visando a eficiência, a eficácia na cobrança, fiscalização, arrecadação, controle dos tributos instituídos pelo município em atendimento ao artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, o vereador Valdir Jesus de Souza comentou que seu intuito era passar para os colegas legisladores o conteúdo do ofício número 938 de 2020 e acrescentou que gostaria de dividir a responsabilidade da referida notificação com o prefeito eleito, com o vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, eleito vice-prefeito, e com as vereadoras Rosileia Gama e Maria Aparecida Ribeiro, que integrarão a próxima legislatura. O vereador argumentou que aqueles que farão parte do poder público, a partir do próximo ano, deveriam auxiliar o Executivo a solucionar as pendências e deficiências apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O vereador Valdir Jesus de Souza reiterou que, apesar de não participar da próxima legislatura, seu objetivo era dividir a responsabilidade com os pares e registrou, para finalizar, que fora notificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro. Na sequência, como não havia mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente adiantou que os processos número 70 de 2020, 71 de 2020, 72 de 2020 e 73 de 2020 seriam apreciados na próxima sessão ordinária. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, Valdir Jesus de Souza e Luimar Grossi, e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro, Cláudia Fontana e Rosileia Gama, encerrando a sessão. Dos trabalhos, a você presente ato, que vai por mim, primeira secretária datada e assinada. Comendador Lívia Gasparian, 14 de dezembro de 2020. Terminada a leitura da ata, eu a coloco em discussão. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Vereador que for contrário, fique de pé, por favor. A ata está aprovada pelos vereadores presentes. Solicito agora a primeira secretária que faça a leitura do expediente. Mensagem número 26 de 2020, assunto dispõe sobre a amortização do déficit técnico-atuarial do município para com o Leviprev para o exercício de 2020 e da outras providências. Comendador Lívia Gasparian, 10 de dezembro de 2020. Senhor presidente, cumpre trazer para a deliberação desse Poder Legislativo o anexo projeto de lei que trata-se sobre a amortização do déficit atuarial do município para com o Leviprev para o exercício de 2020. Como é de pleno conhecimento de Vossa Excelência e de seus dignos pares, trata-se de matéria de fundamental importância para o RPPS, que é o Regimes Próprios de Previdência Social, pois visa a busca do equacionamento escalonado do que os municípios devem, em termos financeiros, àqueles cujo objetivo final é dar-se sustentabilidade financeira para as presentes e futuras aposentadorias aos servidores públicos e eventuais pensões devidas a seus dependentes. O novo plano de amortização do déficit atuarial do município de Comendador Lívia Gasparian foi instituído por meio da Lei nº 1049, de 20 de 12 de 2019. E, anualmente, a partir da realização do cálculo atuarial de cada exercício, verificar-se-á as eventuais necessidades de mudanças ou não dos valores que visem a devida eficácia da amortização daquele déficit. Por meio do cálculo do déficit atuarial de 2020, verificou-se R$ 42.634.7
719,84. O atual déficit previdenciário, o qual, até o ano de 2054, nos termos atuais, deverá ser equacionado. Para o presente exercício, de maneira a amortizar aquela soma deficitária, pelo estudo técnico atuarial realizado, deve o município repassar aos cofres do Levi-Prev a soma de R$ 992.337,75. Esse valor deverá ser repassado em 12 parcelas iguais de R$ 80.555 mensais e sucessivas, devidamente atualizadas monetariamente. Sendo que se apresenta para a oportunidade, manifestamos os nossos votos de estima e consideração. Respeitosamente, voto Luiz Levinas Ribeiro, prefeito. Projeto de lei número 26, de 10 de dezembro de 2020, ele dispõe sobre a amortização do déficit técnico atuarial do município para com o Levi-Prev para o exercício de 2020 e da outras providências. O povo de Comendador Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído nos termos da presente lei, para o exercício do ano de 2020, o sistema de amortização do déficit atuarial do município de Comendador Levi Gasparian para com o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social do município, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Comendador Levi Gasparian, Levi-Prev, conforme o plano de amortização instituído pela Lei nº 1049, de 20 de dezembro de 2019. Parágrafo único. Conjuntamente com o que dispõe o caput do presente artigo, fica homologado o relatório da avaliação atuarial do município, de que resultou a nota técnica atuarial 2019-000-385, dígito 1, que teve por database 31 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Município em 1 de 9 de 2020, edição número 1398, caderno 1, referente ao exercício do ano de 2020. Artigo 2º. O RPPS do Servidor Público Municipal gerido pelo Levi-Prev passa a possuir um déficit atuarial reconhecido no valor de R$ 42.634.719,84. Valor posicionado em 31 de dezembro de 2019, correspondente ao déficit técnico atuarial total gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação da metodologia, hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias. Artigo 3º. O Poder Executivo, autarquias, fundações e o Poder Legislativo, ao obter equilíbrio financeiro e atuarial nos termos do artigo 1º, caput da Lei Federal nº 9.717/98, artigo 5º, inciso 2 da Portaria MPS nº 204/08, artigo 8º da Portaria MPS nº 482/8, artigo 18, parágrafo 1º da Portaria MPS nº 403/08. Realizará a amortização do déficit técnico atuarial em 34 anos, conforme projeção de amortização do déficit técnico atuarial demonstrada no anexo único. Haverá quitação no exercício anual de 2054. Artigo 4º. Para o presente exercício, conforme constante no anexo único desta lei, o município procederá ao aporte financeiro anual de R$ 992.337,55, dividido em 12 parcelas mensais, cada uma no valor de R$ 80.550. Parágrafo 1º. Os valores das parcelas de que trata este artigo serão atualizados monetariamente de acordo com o de preços do consumidor amplo, IPCA, publicado pelo IBGE, capitalizados mensalmente até o pagamento da última prestação devida. Parágrafo 2º. Os valores dos aportes financeiros de que trata o caput deste artigo não serão computados como despesas com pessoal nas folhas das alíneas A, B e C do inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 19 da Lei Complementar Federal nº 101,
Lei de Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2020. Parágrafo 3º. Verificando-se atrasos nos repasses dos valores das parcelas de que trata este artigo, os mesmos serão proporcionalmente atualizados monetariamente de acordo com o de preços ao consumidor amplo, IPCA, acrescidos de juros anuais de 6%. Artigo 5º. Com a homologação do relatório da avaliação atuarial do município, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1º, em observância à emenda à Constituição Federal número 103 de 2019, a contribuição patronal do Poder Executivo, autarquias, fundações e do Poder Legislativo fica fixada em 14%. Artigo 6º. Para o ano de 2020, o Leviprev realizará o encontro de contas entre os valores já recebidos e o valor devido pelo município, suas autarquias, fundações e Poder Legislativo diante do previsto do anexo 1 desta lei, para efeito de eventuais compensações, observado o fixado na Lei nº 1066, de 16 de julho de 2020. Artigo 7º. Aplica-se, no que couber, ao disposto da presente lei, todos os dispositivos constantes na Lei nº 1049, de 20 de dezembro de 2019, que não lhe sejam conflitantes. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Walter Luiz Lavinas Ribeiro, prefeito. Pode tirar uma cópia para a gente depois. Projeto de Decreto Legislativo, número 37 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Comendador Olívio Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão gaspariense ao senhor José Maria de Faria. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74, de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor José Maria de Faria. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. José Maria de Faria nasceu em Mercês, pequena cidade do interior de Minas Gerais, filho de Alcides Coutinho de Faria e Maria Ribeiro de Melo Faria, casado com a vereadora Cláudia Fontana e pai de 3 filhos. Aos 3 anos de idade, mudou-se com a família para Juiz de Fora. Com 14 anos, passou no vestibular do Colégio Técnico Universitário, CTU, onde se formou no curso de Metalurgia. Homenageado, cursou em renomadas escolas de ensino superior, entre elas a Universidade Federal de Juiz de Fora e o Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, o SES, além do curso de oficiais do Exército Brasileiro, onde se formou oficial. No campo profissional, é empresário há mais de 20 anos em Juiz de Fora, no ramo de metalurgia e vidraçaria. Morador do município há mais de 13 anos, fez grande círculo de amizades e é um grande ativista político, tendo inclusive participado na coordenação da campanha prefeita da vereadora Cláudia Fontana. Comendador Olívio Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Indicação número 111 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que essa subscreve nos termos regimentais e que envia o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente que realize serviço de recuperação da rua Deomar Gonçalves Dias, no bairro Grotão, cujo asfaltamento e bueiros estão cedendo em vários pontos. Justificativa. A justificativa para a apresentação é atender às reivindicações dos moradores da referida via pública, que necessita do referido serviço de recuperação para que seja evitado um problema ainda maior em caso de chuvas. Comendador Olívio Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Cláudia Fontana, vereadora. Terminada a leitura do expediente, passemos às pequenas comunicações. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra na tribuna, passemos à ordem do dia e eu coloco em apreciação o processo 070 de 2020, solicitando à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres.
Processo número 70 de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 48 de 2020, processo número 70 de 2020, relatório. Projeto de lei número 17 de 2020, autoria da vereadora Rosileia Gama, que denomina servidão Alexandra Berion da Silva, via pública que menciona. Voto do relator, como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Denomina servidão Alexandra Berion da Silva, via pública que menciona. Voto do relator, como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Levi Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Hamilton Mendes Henrique, relator. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 70 de 2020, transformando em parecer. Comendador Levi Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Adriano Silva Vasconcelos, vice-presidente, Cláudia Fontana, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, parecer número 38 de 2020, processo número 70 de 2020. Relatório, projeto de lei número 17 de 2020, autoria da vereadora Rosileia Gama, que denomina servidão Alexandre Berion da Silva, a via pública que menciona. Voto do relator, como projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Levi Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Hamilton Mendes Henrique, relator. Conclusão. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 70 de 2020, transformando em parecer. Comendador Levi Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Cláudia Fontana, presidenta, Rosileia Gama, vice-presidenta. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 69 de 2020, processo número 70 de 2020, relatório. Projeto de lei 17 de 2020, autoria da vereadora Rosileia Gama, que denomina servidão Alexandre Berion da Silva, via pública que menciona. Voto do relator. Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Levi Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Valdir Jesus de Souza, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 70 de 2020, transformando em parecer. Comendador Levi Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Adriano Silva Vasconcelos, presidente, Cláudia Fontana, vice-presidenta. Terminada a leitura dos pareceres, eu os coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Vereador que for contrário, fique de pé, por favor. Os pareceres estão aprovados pelos vereadores presentes. Solicita a primeira secretária... Senhora presidente, dispensa de interstício? Pois não. Licença de interstício coincidido. Solicita a primeira secretária que faça a leitura de artigos por artigo do projeto 070 de 2020. Projeto de lei número 17 de 2020. Projeto de lei número 17 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Comendador Levi Gasparian. O vereador que essa subscreve, nos termos regimentais, apresenta para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de lei. Denomina servidão Alexandre Berion da Silva, via pública que menciona. Artigo 1º fica denominado servidão Alexandre Berion da Silva, via pública que menciona, com 165 metros de extensão por 4 metros de largura, tendo início na Avenida Otávio Ferreira Mé e término no imóvel de propriedade do senhor José Cláudio da Silva Neto.
Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Comentador Lívia Gasparian, 9 de dezembro de 2020, Rosileia Gama, vereadora. Terminada a leitura do artigo, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Vereador que for contrário, fique de pé, por favor. O projeto estará aprovado pelos vereadores presentes. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do processo 071 de 2020, a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 70 de 2020, processo número 71 de 2020, relatório, projeto de decreto legislativo número 34 de 2020, autoria da vereadora Cláudia Fontana, que consegue o título de cidadã gaspariense, a senhora Cristiane Lobo Lamarão Silva. Voto do relator, com projeto em exame se reveste de plena legalidade. Aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Lívia Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Valdir Jesus de Souza, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 71 de 2020, transformando em parecer. Comendador Lívia Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Adriano Silva Vasconcelos, presidente, Cláudia Fontana, vice-presidenta. Espera que eu vou terminar. Projeto de decreto legislativo, número 34 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Lívia Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Consegue o título de cidadã gaspariense a senhora Cristiane Lobo Lamarão Silva. Artigo 1º, fica conseguido na forma que dispõe a resolução número 74, de 11 de maio de 2009, o título de cidadã gaspariense a senhora Cristiane Lobo Lamarão Silva. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Comendador Lívia Gasparian, 9 de dezembro de 2020, Cláudia Fontana, vereadora. Terminada a leitura dos pareceres e a leitura dos artigos do projeto decreto legislativo, eu os coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Vereador que for contrário, fique de pé, por favor. O projeto de decreto legislativo estará aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Passemos à apreciação do processo 072 de 2020. Solicitando à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres e dos artigos por artigos do projeto de decreto legislativo. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 71 de 2020, processo número 72 de 2020, relatório, projeto de decreto legislativo número 35 de 2020, autoria da vereadora Cláudia Fontana, que consegue o título de mérito legislativo ao senhor Pedro Henrique Ribeiro Brasil. Voto do relator, com o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Lívia Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Valdir Jesus de Souza, relator. Conclusão, a Comissão de Justiça e Redação, reunida nessa data, aprova o voto do relator ao processo número 72 de 2020, transformando em parecer. Comendador Lívia Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Adriano Silva Vasconcelos, presidente, Cláudia Fontana, vice-presidenta. Projeto de decreto legislativo número 35 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Lívia Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Consegue o título de mérito legislativo ao senhor Pedro Henrique Ribeiro Brasil. Artigo 1º, fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74, de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo ao senhor Pedro Henrique Ribeiro Brasil. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Terminada a leitura... Não, espera só um minutinho, que tem outra parte. Comendador Lívia Gasparian, 9 de dezembro de 2020, Cláudia Fontana, vereadora. Terminada a leitura dos pareceres e dos artigos do projeto decreto 072 de 2020, eu os coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. O projeto está... Vereador que for a favor, permaneça sentado. Vereador que for contrário, fique de pé, por favor. O projeto decreto legislativo 072 de 2020 estará aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes.
Coloco agora em análise o processo 073 de 2020, solicitando à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres e dos artigo por artigo do projeto de decreto legislativo. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 72 de 2020, processo número 73 de 2020, relatório, projeto de decreto legislativo número 36 de 2020, autoria da vereadora Cláudia Fontana, que consegue o título do cidadão gaspariense, excelentíssimo senhor Carlos Francisco Portinho. Voto do relator, como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, e aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Com o emendador Livre Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Valguija de Souza, relator. Conclusão, a Comissão de Justiça e Redação, reunida nessa data, aprova o voto do relator ao processo número 73 de 2020, transformando em parecer. Com o emendador Livre Gasparian, 16 de dezembro de 2020, Adriano Silva Vasconcelos, presidente, Cláudia Fontana, vice-presidenta. Projeto de decreto legislativo número 36 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Comendador Livre Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo, consegue o título de cidadão gaspariense, excelentíssimo senhor Carlos Francisco Portinho. Artigo 1º, fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74, de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense, excelentíssimo senhor Carlos Francisco Portinho. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Comendador Livre Gasparian, 9 de dezembro de 2020, Cláudia Fontana, vereadora. Terminada a leitura dos pareceres dos artigos dos projetos de decreto legislativo 073 de 2020, eu os coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. O projeto de decreto legislativo estará aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Como não há mais matéria para serem apreciada na ordem do dia, coloco a indicação da vereadora Cláudia Fontana em discussão. Senhora presidenta, pois não. Essa indicação foi uma publicação que eu vi hoje no Facebook do Carlos Silva, morador da rua Delmar Gonçalves Dias, reclamando, ele postou fotos que o bueiro está afundando. A realidade de vários bairros, infelizmente, né, de várias ruas no município. Está aí a ciclovia sendo embelezada, mais uma praça feita, né, nós temos dezenas de praças abandonadas no município. Foi feita mais uma praça, foi feita a calçada, mas os problemas básicos do município não foram solucionados. Eu peço urgência na resolução desse problema da rua Delmar Gonçalves Dias. Sei que estamos aí no 45 do segundo tempo, mas até o dia 31 de dezembro estamos representando os moradores dos munícipes de Comendador Livre Gasparian, e eu venho pedir encarecidamente ao secretário de Obras que veja esse problema da rua Delmar Gonçalves Dias, porque fortes chuvas estão vindo e essa rua pode afundar, né, e ficar impossibilitada de transitar, causando grandes transtornos a toda a população desse local. Então, é um pedido que eu faço aí ao secretário de Obras, fiz a indicação, vou passar para o WhatsApp, porque eu não sei que essas indicações chegam lá e ninguém lê, infelizmente, pelo menos foi o que nós vimos aqui durante esses 4 anos. Foram centenas de indicações que todos nós fizemos, né? E eu mostrei aí durante a minha campanha ao pleito de prefeita desse município, nos meus comícios virtuais, a real situação de cada bairro e de cada rua desse município. Infelizmente, está um caos. E nessa época de chuva que nós vemos os maiores problemas. Está lá no bairro Gulf, dezenas de indicações que eu fiz para eu e Luimar, fizemos para a rua Deodato Prachedes Dias, para a rua Ângelo Melo, e quando chove, as 2 principais ruas do bairro ficam intransitáveis. Mas estou aí fazendo talvez a minha última indicação do ano e espero que seja atendida, pois até o dia 31 de dezembro os secretários também estarão recebendo. No mais, muito obrigada. Não havendo mais quem queira falar a respeito, eu coloco a indicação da nobre colega em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Vereador que for contrário, fique de pé, por favor. A indicação está aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Como não há mais matéria para serem apreciada na ordem do dia, informo aos senhores que serão apreciados na próxima sessão ordinária os processos 074 e 075.
E como não há mais nada a tratar por hoje, dou por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir.